Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou José Adalberto Tucano e esse é o canal Há Controvérsias. Pois bem, passou o dia 24, agora de janeiro, houve o julgamento do Luiz Inácio, o mundo não acabou, o Brasil não foi à bancarrota, não fechou as portas, a mobilização foi pífia. Só um punhado de pessoas em Porto Alegre, né? Em algumas cidades, algumas capitais, os sindicatos que ainda dispõem de uma verbazinha, mas está acabando, levou para a rua lá um bando de sindicalistas e invasores de terra, enfim, juntou lá uma galera. Mas foi muito pífia a manifestação que Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e outros anunciavam como o dia D. O Disseu chegou a dizer que ia ser o dia da libertação, não sei de quê, mas o Disseu falou. Pois bem, passou o julgamento do Lula, julgado e condenado, e teve a sua pena aumentada em 12 anos e um mês, pelo colegiado, em segunda instância, na 4ª região do tribunal em Porto Alegre. Unânime. Não houve problemas, foi unânime. Olha a minha canequinha nova. Deixa eu explicar para vocês por que a logomarca Tucano. É simples. Um camarada chamado Walt Disney criou, na década de 50, um personagem para representar o Brasil nos desenhos animados. Aí criou um malandro, um desenho malandro, picareta, enrolador, que ele dizia ser a alma do brasileiro. Esse personagem chamava-se Zé Carioca. E aí, a longo prazo, isso foi denegrindo a imagem do Brasil. Tanto é que o Brasil ganhou, o brasileiro ganhou fama de ser malandro, enrolador, lá dos morros carioca, aquela coisa toda, chiar e tal. E na verdade o Brasil não é isso. No Brasil tem muita gente séria. O Brasil tem gente de responsabilidade, tem gente honesta, sim. Políticos, inclusive. Bons religiosos, profissionais. Então a logomarca Tucano veio a longo prazo, não é do PSDB. Eu sempre digo aqui que eu não pertenço a sigla partidária nenhuma. E não estou aqui nem à sigla partidária e nem à ideologia religiosa. Então, o Tucano veio, é um representante legítimo da fauna brasileira. Então, o Tucano veio em substituição à logomarca do Zé Carioca, que era um papagaio, né, criado pelo Walt Disney, o gay, o homossexual Walt Disney. Né? Se você observar os personagens do Walt Disney, geralmente, agora tem um beijo, os desenhos gay lá, ele já tirou do armário, agora tem os desenhos gay, especialista para o público gay. Pois é, o Walt Disney criou o Zé Carioca e o Brasil apresentou o Tucano como substituição. E o PSDB, o Partido da Social Democracia, se apropriou do passarinho, da ave, para colocar como logomarca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse Tucano, aquele Tucano e esse que vos fala é originalmente brasileiro. Pois bem, falávamos do julgamento do Luiz Inácio. Julgado, condenado, rigorosamente como manda a lei. Cometeu crimes, foi provado, os desembargadores foram muito enfáticos nisso. Isso é um assunto do passado, agora tem que ser preso. Tem aí umas apelações e tal, é uma novela das 8. Né? Os petistas vão fazer de tudo, inclusive lançaram já o Lula como pré-candidato à presidência da República. É absurdo, mas é verdade. Pois bem, acontece que o processo eleitoral, eles têm até o dia 15 de agosto para registro da candidatura do Luladrão
para a presidência, para ser candidato a presidente da República, novamente. Eles querem a todo custo, eles não querem que o mito morra, o mito Lula, né? E para isso já está começando uma nova batalha com velhas táticas para manter viva a história do operário, a história, aquela velha novela das 8 que a gente está acostumado a ouvir, que enganou o país sim uma vez, 2 vezes, elegeu aquela doida, mas não enganará mais. O Brasil agora, eu estava dizendo para um amigo meu, que em cada mão de cada brasileiro agora tem um smartphone, tem as redes sociais. Não se pode se enganar por um período, não sei quem dizia isso. Um inteligente aí do mundo. Mas não pode se enganar por a vida toda, né? E como dizia o Goebbels, né? Joseph Goebbels, o marqueteiro de Hitler, uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. Pois é. Mas uma mentira vai ser sempre uma mentira. A verdade vai ser sempre a verdade. Então há controvérsias. Muito bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma estratégia que começou agora dia 23, 24, lá em Londrina, no Paraná. Um evento chamava-se a Interestadual, feita pela Igreja Católica e pelas SEBs, né? SEBs. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Comunidade Eclesial de Base. Comunidade Eclesial de Base foi criada na década de 80 como braço político do Partido dos Trabalhadores. Não se esqueça disso. Esse mesmo braço político que tinha como peça-chave Frei Beto, Frei Tito de Alencar, Frei Fernando, dentre outros. Se você quiser saber mais detalhes, assista ao filme Batismo de Sangue e você vai ter toda uma ideia de quem foram esses padres comunistas que a própria igreja refutou na época, quando estavam presos no presídio Tiradentes. Olha, eu aconselho vocês a lerem esse livro aqui, Tiradentes, um presídio da ditadura. Pois bem, Alípio Freire, Isaías Almada, José Granville Ponce são os organizadores do livro. Aqui tem uma vasta literatura dos comunistas. Está aqui, a turma todinha. Tá? Os camaradas que foram presos, entre eles, Frei Beto e Frei Tito de Alencar. Está aqui, Frei Tito de Alencar Lima. Eles foram todos reclusos nessa penitenciária aqui, e o livro é esse. Eu aconselho vocês a lerem, para vocês terem uma ideia de como se deu o processo. Pois bem, o outro livro, para melhores informações, é Memórias de uma Guerra Suja. É um outro clássico, né? Esse aqui conta a história da ditadura militar, que eles chamam de ditadura militar. Na realidade, foi uma salvação militar, porque senão é do Marcelo Neto e Rogério Medeiros, né? O livro Memórias de uma Guerra Suja. Para você poder falar, você tem que ler. Sabe qual é o problema dos petistas? Dos comunistas? É que eles não gostam de ler. Além de não saberem ler nem escrever, são analfabetos políticos, eles ficam repetindo esse blá blá blá, esse besterol que a Gleice Hoffmann, que o Lindbergh, que o Humberto Costa, que o Disseu, essa turma fica repetindo, eles ficam reproduzindo a todo instante, a toda hora. Foi golpe, vai haver luta, vai haver sangue. Ela teve o desplante de dizer que ia matar gente. A presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, ameaçou, junto com Lindbergh, não obedecer às diretrizes da justiça. Isso é crime. Deveriam ser caçados por isso.
Pois bem, as SEBs, Comunidade Eclesiástica de Base, criada na década de 80, por essas figuras, Frei Beto, Frei Tito, Frei Fernando, padres dominicanos comunistas, foi o braço religioso da igreja para a eleição do Luiz Inácio. Primeiro eles foram assessores do Marighella, Carlos Marighella, um terrorista comunista que foi morto no Rio de Janeiro em confronto com os militares. Carlos Marighella, que queria implantar essa safadeza que está aí na Venezuela, essa imundície que estava em Cuba, essa loucura que está implantada na Bolívia com o índio Evo Morales, com o Nicolás Maduro na Venezuela e com os Castros, amigo de Frei Beto. Se vocês lerem a biografia do Frei Beto, vocês vão ver lá, o título, a edição é do Fidel Castro, então não precisa dizer mais nada. O cara é amicíssimo do Lula e estava agora em Londrina junto com alguns bispos. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara, a Igreja Católica tem uma ala comunista, que é essa ala puxada pelo Frei Beto, por esse bispo lá de Londrina, e tem uma ala de gente séria. Querem saber uma ala de gente séria? Quando foi criada a Teologia da Libertação, que tinha Leonardo Boff, que tinha Frei Beto e essa gente, o próprio Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, bateu de frente. Porque nada mais era do que a politização da religião. Era o braço da religião para eleger picaretas como Luiz Inácio. Pois eles já estavam reunidos agora em Londrina, nessa interestadual, que eles chamavam, uma espécie de congresso, inclusive fizeram um minuto de silêncio contra o que estava acontecendo, segundo eles, lá no Paraná. Dizendo, olha que absurdo, Frei Beto disse isso, abre aspas, Jesus não veio pregar uma nova igreja, Jesus não veio ensinar, Jesus veio trazer um movimento político novo. Cara, isso é heresia. Ele chama a multiplicação dos pães de como é, meu Deus do céu, partilha. Ele disse que era o fome zero de Jesus. É uma blasfêmia atrás da outra, esse Frei Beto. É um comunista, um cara perigoso, que é da Igreja Católica, está infiltrado na Igreja Católica, como braço das SEBs, Comunidade Eclesiástica de Base, criada como braço político do PT, e que já está se mobilizando para chegar na sua casa. Cuidado, vai ter aquelas reuniões na igreja, aí eles abrem a palavra e começam a defender o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL. Não se esqueçam que foram esses partidos que quase enfiaram na escola do seu filho o kit gay. Filho de 6, 7, 8 anos de idade. Não esqueçamos disso. Foi esses mesmos partidos, foi o Partido dos Trabalhadores que doou 40 milhões de reais para o movimento LGBT. Ah, Tucano, você é homofóbico. Dane-se. Chame do que quiser. Eu não sou hipócrita. Eu não vou defender uma bandeira que é nefasta, que é ridícula, que é danosa. Não posso conceber haver uma família de homem com homem criando crianças, fêmea com fêmea criando crianças. Isso não existe. Podem me chamar de homofóbico, fique à vontade. Agora,
Eu defendo a família tradicional, a família que Deus deixou, a família original. E eu não estou aqui fazendo moralismo, não. Eu estou repetindo o que eu aprendi na escola. Às vezes nós parecemos radicais. Poxa, radicais, defender a família. Não querer que minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, Yasmin. Não querer que minha filha aprenda suruba na escola. Eu estou errado em defender o patrimônio primordial que é a família. É o pai, é a mãe, são os filhos. Pois é, esse encontro que houve lá em Londrina, das SEBs, Comunidade Eclesiástica de Base, patrocinada pelos comunistas, estava cheio de bandeira lá. Eleição sem Lula é golpe. Mas, menino, quer dizer que só é eleição legítima se tiver o Lula ladrão? Aí fica difícil, né? Quer dizer que tem que ter o picareta do PT para ter legitimidade? E o demais? E a democracia? Então estava lá as faixas, lá no ginásio. Vocês querem ver melhor? Detalhes? Vá no canal do... Peraí, deixa eu lembrar aqui o nome do rapaz. Bernardo Kusten. Bernardo Kusten. Lá tem um vídeo chamado O PT e a Igreja. Aí ele está explicando lá bem detalhadamente o que houve nesse ginásio, quais foram as diretrizes tomadas. Foi aprovada a moção contra o golpe, que eles chamam de golpe, que foi a retirada da presidente Dilma do governo. E insistem na eleição do Luiz Inácio. Eles dizem que a eleição sem o Luiz Inácio é fraude. Ah, meu Deus do céu. Pois bem, atentai bem. Gleice Hoffmann prometeu que o mundo ia se acabar no dia 24. Não acabou. Não acabou, sabe por quê? Porque o povo não é tolo, minha gente. O povo está esclarecido, está cansado dessas marmotas. Sabe? O povo já não é aquele povo idiota, não. O povo tem informação. Em cada casa, em cada mão, tem hoje um smartphone com as redes sociais. Então eu estou aqui defendendo, simplesmente, que não repitamos e que a justiça tome a frente e proíba a candidatura de Luiz Inácio, o colocando na cadeia. Já foi decretado a prisão. Não precisa de mágica mais não. O cara já foi condenado, tem que estar preso. Porque ele é ex-presidente, e daí? E daí? Porque foi ex-presidente, pode governar da cadeia? Isso é inaceitável. E as SEBs, Comunidade Eclesiástica de Base, tomem cuidado, você preste atenção. Eles vão chegar na sua casa com umas cartilinhas bonitinhas, pedindo voto para esse vagabundo do Luiz Inácio e o Partido dos Trabalhadores. Com salvo raríssimas exceções. Quem disse que a organização, que o PT é uma organização criminosa, não fui eu, não. Os juízes estão dizendo isso. Os desembargadores disseram isso. Formou-se uma organização criminosa para saquear o país. Lamentavelmente foi isso que aconteceu. E agora, novamente, eles estão usando a Igreja Católica
através das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, para repetir ou tentarem repetir o discurso do vitimismo, o discurso da mentira, o discurso da enganação e querer novamente apresentar Luiz Inácio como opção para governar esse país. É preciso que tenhamos cuidado. Eu queria mais uma vez agradecer a sua atenção, o seu carinho. Esse vídeo é sempre feito com muito cuidado. Como vocês veem, eu não estou falando bobagem, eu estou lendo, está aqui, esse aqui é um livro feito para contar a história do presídio Tiradentes, dessa turma dos comunistas, né? Dentre eles Dilma Vana Rousseff, que era da Vá Palmares, e essa turma que todos hoje estão velhos já, sabe? Todos. Mas a maioria ainda estão nos partidos políticos. Uma grande maioria dessa gente que foram presos, né? Que foram perseguidos na época porque estavam querendo implantar o comunismo, essa sandice que é o comunismo no nosso país, e que graças a Deus não foi possível devido ao golpe de 1964. Ao golpe mesmo. Os generais foram lá e disseram: não, esse país não é comunista. Esse país é cristão. Esse país é da família brasileira. Nós não queremos esta merda. E agora não vamos querer de novo. Eu não estou aqui, repito, não estou aqui defendendo Bolsonaro, Ciro ou quem quer que seja. São tantos candidatos que eu vou citar só esses dois. Nós não queremos mais o Partido dos Trabalhadores no governo. Chega! Nós queremos esses caras na cadeia. E se for preciso, intervenção militar sim. Sabe por quê? Para que não se repita de novo. Para que nós não tenhamos esses bandidos no governo. Foram eles que jogaram o país na sarjeta. Para finalizar o nosso vídeo, eu queria que vocês atentassem para isso. Cuidado com as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Uma facção política dentro da Igreja Católica. Eles não conseguem mais enganar os evangélicos. Malafaia, essa gente, já está todo mundo aí de orelha em pé, já está tacando pau, e eles já sabem que não pode contar com essa gente, que são esclarecidas. Né? Até o Valdomiro, do Chapelão, teve lá no Temer um dia desse, e deve ser para isso. Pois bem, então é preciso que nossos irmãos e nossas irmãs católicas prestem atenção, tomem cuidado, porque eles vão, de qualquer jeito, meter esse discurso na sua casa. E o objetivo é, repito, destruir a sua família. A nossa família, implantando o movimento LGBT, com esse discurso de reforma agrária, criar grupos criminosos como MTST, MST, dentre outros T's. E, por final, destruir definitivamente a fé das pessoas. Foi isso que fez Stalin na União Soviética em 1922, até a sua morte. Foi isso que fizeram os cubanos. Mais de 50 anos de ditadura. Foi isso que está fazendo o Evo Morales na Bolívia. O sádico, o terrível Maduro. Não é porque ele é homossexual não, que ele é viado, né, pelo que a gente sabe. Mas a podridão que está na Venezuela. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós queremos um Brasil diferente. Um Brasil melhor para nós, para nossos filhos e nossos descendentes.
Um abraço a todos e a todas, que Deus proteja todos nós, Deus nos livre dessa praga chamada comunismo, que está sendo trazida, plantada, reiterada agora pelas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, pelo PSOL do Jean Williams e pelo Partido dos Trabalhadores, comandado por Luiz Inácio. Um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.